Olá, seja bem-vindo a mais um Dica Record com o apoio do Placar.pt, o programa onde lhe damos as melhores dicas sobre os jogos mais importantes da Liga Portuguesa de Futebol. E que já tenho o Pedro Tadela. Olá, Pedro. Olá, Antes de analisarmos estes 3 jogos mais importantes desta jornada, vamos relembrar as nossas dicas. Exatamente. A da última pode ser... Correu muito bem. Vá lá, desta vez Pronto, estou de parabéns também, não é? Dois, sim, acertaste 2, falhaste só 1. Exatamente. Disseste que havia um empate com o Sporting Marítimo. Eu dizia na altura que o Benfica ganhava com o Passos sem sofrer gols, aconteceu. Também dizia que só uma equipa marcava em Alvalade, marcou só o Sporting com menos de 2 gols e meio. Só falhei no Porto porque eu pensei que o Porto ganhasse a primeira parte e a segunda parte também, mas empatou a primeira parte, portanto foi só aí. Quase lá, portanto 3 dicas, Muito acertámos bom, 2, muito bom. portanto a correr cada vez melhor, não é? Cada vez melhor, Estamos de parabéns, acho eu. Exatamente. E agora vamos então analisar, a secar começamos pelo Benfica Belenenses, portanto o Benfica vai receber um Belenenses que não se encontra muito bem na tabela, portanto em 5 jogos perdeu 4 nos últimos, portanto vai ter uma difícil tarefa no Estádio da Luz, podemos dizer, não é? Vai até por um motivo que já referi na semana passada. A próxima jornada, a 20ª, não é esta agora, a outra a seguir, tem o Porto Benfica, que terá de decidir o campeonato. Nem Benfica nem Porto vão querer perder pontos. Claro, não vão querer escorregar, não é? Exatamente, e se olharmos aqui para a nossa antevisão com os números dos últimos 5 jogos, vê-se uma diferença muito grande em relação ao Benfica e ao Belenenses. O Belenenses que perdeu, como disseste, em 4 dos últimos 5 jogos. O Benfica vem de 15 vitórias seguidas, 7 vitórias seguidas em casa. O Benfica marca 2,7 golos por jogo em casa. Um líder seguro, não é? Como podemos dizer. Exatamente, e a equipa neste momento com mais remates no campeonato, contra a equipa com menos remates, que remata menos, 8,9 golos remates por partida no total do campeonato. Exatamente. E a equipa que menos enquadra, nota-se aqui os 2,6 remates enquadrados do Belenenses, nestes últimos 5 jogos, no campeonato todo são 2,8. Portanto, é um Belenenses muito frágil em relação a um Benfica. O Belenenses, por exemplo, foi a única equipa que conseguiu tirar pontos ao Bruno Lage o ano passado. Mas eu penso que esta época não vai conseguir fazer isso. Portanto, a tua dica vai por aí, portanto, não apostas numa vitória do Belenenses? Não, eu penso que o Benfica vence e num jogo com 2 golos e meio, mais de 2 golos e meio. Se calhar vou por aí também, portanto, aqui uma vitória do Benfica, provavelmente. Ora bem, o Porto vai até ao Bonfim, onde não perde desde 1983, estou correta? Exatamente, desde março de 1983. Muito bem, é um bom número. E agora, a pouco tempo de receber o Benfica, não vai com certeza querer escorregar, digamos, não é? Portanto, os Dragões vão provavelmente com toda a força para este jogo. Vão. Vão com toda a força, como dizes bem, mas o Futebol do Porto está a atravessar uma fase um bocado... mais delicada, não é? Sim, mais delicado, menos fulgor, por causa das palavras do Sérgio Conceição, de alguma instabilidade interna, aparentemente, da derrota com o Sporting de Braga na Taça da Liga. Mas eu penso que realmente o Futebol do Porto vai partir para cima do Vitória de Setúbal, apesar de estar com, neste momento, algumas limitações. Neste momento o Futebol do Porto tem 5 jogadores ao cuidado do departamento médico, tem Aboubakar, Zé Luís, Nakajima, jogadores ofensivos importantes, tem Daril também e tem Pepe. Eu vou falar aqui um pouco de Pepe porque nos últimos 6 jogos o Futebol do Porto sofreu 8 golos sem Pepe. A consistência defensiva do Porto caiu bastante. É importante, Pepe na equipa, realmente. Exatamente. Podemos ver aqui também a nossa antevisão, a superioridade do Porto tirando aqui nos duelos aéreos é evidente. A questão é que aqui em Setúbal o Vitória tem uma característica interessante, é o segundo pior ataque em casa, só tem 5 golos marcados em casa e só sofreu 4 golos também em casa, a terceira melhor defesa. Portanto, um Vitória de Setúbal, todos os golos que marca ou sofre é quase tudo fora de casa. Penso que o Futebol do Porto vai ter algumas dificuldades em termos ofensivos, mas é favorito. Ou seja, o suficiente para considerares, apostares, digamos, aqui no vencedor, numa vitória para os Dragões? Sim, vitória para os Dragões, mas com menos de 3 golos e meio. Concordo contigo também, ou seja, não vai ser assim uma vitória esmagadora, não é? Não vamos por aí, mas uma vitória aqui do Futebol do Porto. O Sporting agora já sem Bruno Fernandes desloca-se até Braga, onde perdeu a meia-final da Taça da Liga, portanto são aqui condicionantes, digamos, para esta equipa. São condicionantes. O primeiro jogo sem Bruno Fernandes é a grande curiosidade deste jogo, não sabemos como o Silas vai lidar com isto. Eu penso que o Silas vai querer mudar um pouco o sistema de jogo, não vai conseguir ter ninguém com a qualidade de Bruno Fernandes para aquela posição, mas vai ter a dificuldade porque perdeu o Luís Filipe no ataque, o Vieto também tem estado lesionado.
portanto há aqui uma grande incógnita em relação a um Sporting que vai defrontar, um Sporting de Braga verdadeiramente arrasador nos últimos tempos. Forte. Ganhou os 4 últimos jogos que fez, os 6 com o Ruben Amorim, 2 deles contra o Porto e 1 contra o Sporting. Neste momento podemos ver aqui também na nossa antevisão, marcou 2,6 golos nestes 5 últimos jogos. É a equipa que marcou mais golos nestes últimos 5 jogos e cria muitas situações de ataque, como podemos ver aqui dos 2,4 dos golos esperados, os famosos golos esperados. O Braga é também a equipa que nestes últimos 5 jogos, isto é tudo dados dos últimos 5 jogos, que fez mais remates enquadrados, que teve a segunda com mais ocasiões flagrantes e a segunda com uma melhor taxa de aproveitamento de remates, que é uma coisa avassaladora. Pronto, um Sporting que na taxa de aproveitamento de remates era a 8ª antes do Bruno sair, Bruno Fernandes, e que certamente, digo eu, partir de agora, poderá vamos ver piorar. como é que será. Portanto, vai ser um jogo muito complicado para o Sporting. Penso que o Braga é favorito aqui. Portanto, quanto às tuas dicas, já calculo que vais por uma Dica vitória. dica Braga? simples para mim de vitória do Sporting Braga. Vou ter que concordar, nós estamos muito de acordo, mas vamos ver se nos corre bem aos dois, não é? Vai correr, vais ver. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Pode Obrigado. assistir a esta e muitas outras dicas no site Dica Record com apoio de placar.pt. Quanto a nós já sabe, voltamos na próxima semana. Até lá, boas apostas.